Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, parábolas e ensinos exclusivos de Lucas. Esta é a 8ª lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O texto para leitura em estudo, Lucas, capítulo de número 15, do verso 8 ao 32. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, ensinando por parábolas. Segundo, o filho pródigo. E terceiro, o rico e Lázaro. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, reafirmar a certeza da salvação para todos os que confessam Jesus como Senhor. Segundo, compreender que o Evangelho é um chamado ao arrependimento. E terceiro, servir aos irmãos com os recursos que Deus nos concede. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo de número 15 e 16 do Evangelho de Lucas, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal e vamos juntos compartilhando a palavra do Senhor. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Você pode também compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos anunciando o Evangelho do Filho do Homem. Na introdução desse comentário, o escritor diz que nos capítulos 15 e 16, Lucas menciona 5 parábolas, sendo 4 delas exclusivas do seu evangelho, que não é à toa, é conhecido como o Evangelho das Parábolas. Primeiro tópico, ensinando por parábolas, Lucas capítulo 15, verso 1 ao 10. Primeiro subtópico, o público de Jesus, verso 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Note o público que era atraído a Jesus. Os perdidos. O texto diz, a escória da sociedade diziam, queremos ouvir, ou eu quero ouvir o que esse Jesus tem a dizer. E esse interesse dessas pessoas, desses pecadores, virem até Jesus, o texto diz que isso resultava numa murmuração por parte dos escribas e fariseus. Por que Jesus estava atendendo essas pessoas? Há um padrão no discurso de Jesus, nos quais podemos distinguir 3 diferentes motivações entre os seus interlocutores, entre aqueles que estavam para interagir com eles, ou com ele. O escritor primeiro ele fala da multidão. A multidão que interage com Jesus, ela é atraída a Jesus e ouve atentamente as suas palavras. A condição deles é expressa no texto que acabamos de ler. Pecadores, ninguém os queria, os religiosos os desprezavam essas pessoas. Jesus interagia com eles, falando-lhe do amor do Pai para todos eles. E os escribas e fariseus também interagiam com Jesus? Sim, também. Como, pastor? Reclamando de Jesus por dar atenção a pecadores. Com o coração endurecidos, eles não discerniam o amor de Deus aos perdidos, que está relatado em João capítulo 3, verso 16. Eles só sabiam murmurar. Fariseus, esses líderes religiosos, porque Jesus recebia os pecadores. E quando se fala dessa interação do próprio Cristo, diz o texto, ele motivado de compaixão em salvar os perdidos, não era interesse de afugentar os pecadores. Jesus falava a verdade, não se envolvia nos pecados dessas pessoas, mas as recebia com compaixão. O texto diz que muitos viam esses pecadores como inconvenientes. Jesus olhava para eles e os via como uma oportunidade de falar do amor de Deus. No capítulo 15, ele nos conta 3 parábolas que respondem às murmurações dos fariseus. Segundo subtópico, a parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, do verso 3 ao verso 7. No verso 4, Jesus conta
conversando com aqueles líderes, lembra que no final do primeiro tópico, o escritor está dizendo que o objetivo de Jesus é responder à murmuração dos líderes religiosos, dos fariseus. Ele está dizendo: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e uma delas se perdendo, não deixa no curral as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrar, e quando encontra faz uma festa com seus amigos, com seus colegas, também cuidadores de rebanhos? O que Jesus quer mostrar? À luz do texto, ele está dizendo, o comentarista traz para nós, que ovelhas são conhecidas por serem animais desprovidos de esperteza e que precisam de cada dia dos cuidados do pastor. Mas o foco do comentário aqui não é a ovelha. O foco do comentário é o pastor, aquele que cuida da ovelha. Se Jesus está querendo responder à murmuração dos líderes religiosos, ele quer então atingir eles, como aqueles que deveriam cuidar daqueles que se perdem. No mundo dos negócios, uma ovelha de 100 ovelhas é 1% de prejuízo. Ou seja, no mundo dos negócios é concebível 1%, faz parte. Então, vida que se segue. Perdeu-se uma ovelha, a gente continua, não tem problema, perdeu o prejuízo. Mas aqui estão as boas novas de Jesus. Ele não está disposto a perder ninguém. Por isso ele atende todos os pecadores, e isso continua inflamando os líderes, e Jesus vai continuar batendo em todas as 3 parábolas, tentando mostrar para eles qual é o verdadeiro sentimento de Deus. E aí o escritor traz para mim, e eu aproveito o gancho para falar para você que está me assistindo agora, e você, querido companheiro, professor, pastor, também aproveite essa oportunidade para dizer que se existe alguém, se você que está me assistindo também está nessa situação, perdido, Jesus está à sua procura, ele sabe o seu nome, a sua prioridade é resgatar pessoas perdidas. Por isso, ele declara no verso de número 7, haverá mais alegria, mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele quer convencer os fariseus se eles conseguem perceber que eles são essas pessoas desprovidos desse cuidado por aquele que se perde. Os fariseus tinham um mote: a alegria no céu quando um pecador é destruído. Por isso Jesus muda o contexto dizendo: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por esta razão, o verso 7 é tão emblemático. Eis parte da razão de Jesus falar com pecadores. O que alegra o céu também precisa ser a nossa alegria, encontrar a ovelha perdida. É que Jesus quer mostrar para eles: olha, isso aqui alegra o céu, encontrar a ovelha perdida. E vocês murmuram, e eu estou querendo mostrar para vocês isso. No texto, o pastor, seus vizinhos e amigos se alegram, no verso de número 6. Então, os fariseus também deveriam se alegrar, o que não era o caso. Eles não estavam alegres completamente de Jesus salvar ou restaurar alguém perdido. Consequentemente, eles também não eram amigo do bom pastor. Terceiro subtópico, a parábola da dracma perdida. Verso 8 ao 10 do capítulo 15 de Lucas. No verso 8, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Jesus aborda a importância de se buscar o perdido em vários patamares de valor. E é interessante que nós vamos observar à luz do texto que pode ser mais caro ou mais barato uma ovelha ou uma dracma. Pode ser que em algumas situações uma dracma vale mais do que uma ovelha. Em alguns outros casos, uma ovelha vale mais do que uma dracma. O que o escritor quer mostrar, à luz do que Jesus está mostrando para esses líderes fariseus, é que independentemente de qual o valor que você pensa que algo que se perdeu tenha, ou de uma pessoa que se perdeu tenha, ele está dizendo que independentemente desse valor que alguém pensa, ele também precisa ser encontrado. Diante de Deus, ele tem um mesmo valor, cada pessoa, cada indivíduo. Por isso que o Senhor está mostrando aqui, o escritor traz para nós essas palavras. Porém, todos têm valor.
quando são encontrados, não importa o contexto, geram uma grande festa. Lembra que tanto a ovelha gerou festa para os amigos do pastor, quanto a dracma perdida gerou também festa para aquela mulher com as suas amigas. Jesus nos ensina a irmos em busca do que está perdido, seja fora ou dentro de casa. Sua persistência em salvar a humanidade equivale a alguém que perdeu um tesouro particular, mas está disposto a procurá-lo até encontrá-lo. O que Jesus quer mostrar para esses líderes, o meu objetivo é encontrar todos os perdidos, independentemente das circunstâncias, ou qual o valor que eles tenham diante de vocês. Para mim, ele tem sempre o mesmo valor. Pode que vocês distinguam entre vocês, mas no reino de meu Pai, cada um pecador tem o seu valor, e esse valor é reconhecido por Deus, e eu quero resgatá-los. Esta é mais um momento de Jesus responder a essa murmuração desses líderes, dos fariseus que estavam murmurando contra Jesus. Segundo tópico, o filho pródigo, Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. O texto diz que perder um filho dói bem mais do que o prejuízo financeiro ou a fuga de um animal do rebanho. É lógico que Jesus aqui está falando sobre a parábola da dracma e da ovelha perdida. Um dentro de casa e o outro fora. Mas perder um filho, a dor é muito maior. Jesus quer então mostrar nessa história para esses líderes religiosos o que na verdade está acontecendo com eles. Por que de tanta murmuração contra Jesus? Jesus vai contar. Jesus gostava de contar um fato para fazer a pessoa refletir. E é isso que ele vai fazer com esses líderes aqui. Primeiro subtópico, o pecador arrependido recebe a bênção. Capítulo 15, do verso 11 ao 19. No verso de número 12, o escritor diz que fala do filho que é caracterizado como aquele que se revolta contra o pai e deixa claro: eu não quero mais viver aqui, eu quero a minha herança, eu quero a minha herdade. Isso era inconcebível para aquele momento, principalmente para aqueles líderes. Era como que esse filho estivesse dizendo: por mim você já pode morrer, eu quero mesmo, é a minha parte da minha herdade que eu quero ir embora. Até então a história, é possível que os líderes estão olhando e vendo o que vai dessa história que Jesus está contando. Então nós percebemos a diferença das três parábolas. Até aqui, a ovelha, um ser irracional, simplesmente o animal que tomou um destino e saiu do redil. Como uma ovelha é um animal que precisa sempre de alguém, então um vacilo, se perdeu. Depois ele fala da dracma, que é inanimada, foi perdida por alguém. Uma dracma não se perde sozinha, alguém estava o conduzindo e o perdeu. Mas quando ele fala do filho pródigo, ele vai dizer que esse daqui é uma outra situação de perdido também, porque ele decide se perder. Ele resolve sair, não quero mais viver em casa, vou tomar o meu rumo. E ele sai com rumo ignorado. Esse filho recebe sua parte, vai embora em outro lugar, gastando de forma irresponsável tudo quanto ele tenha recebido do seu pai. Agora escuta uma coisa, o escritor continua falando de que, se já não bastasse uma crise assolada ao local e aonde ele estava habitando, e submetendo a grandes privações, e resolve a trabalhar cuidando de porcos. O escritor diz que essa condição era muito vergonhosa para um judeu. Por isso Jesus está contando para aqueles líderes religiosos ali. Lá no livro de Levítico, capítulo 11, verso 7, diz que é perceptível que tamanha humilhação vivida ocorre por causa das suas escolhas erradas. Porque do Levítico diz que era animal imundo. E ele agora está cuidando de animal imundo, mas a culpa não é de ninguém, a culpa é dele próprio. Mas o texto diz, a história continua, Jesus contando a história, que um dia ele caiu em si e começa a pensar
na casa do seu pai, como é que estavam as coisas, como era que os empregados viviam e que ele deveria voltar. Ou seja, ele caiu em si. Esta é o foco do que Jesus quer mostrar para eles. Ele caiu em si e disse, eu vou voltar, porque lá na casa do meu pai, quantos jornaleiros comem, têm o seu salário, e eu aqui morrendo de fome. O texto diz que ele reconheceu os seus pecados. Depois, ele aceita a sua condição de indigno. Ele diz assim, eu estou aqui indigno, eu vou voltar. E mesmo que meu pai me trate como funcionário, como empregado, ainda vai ser melhor. Eu não tenho direito de absolutamente nada. O texto ainda diz mais que ele concorda com a menor atitude de benevolência de seu pai tenha que lhe oferecer. Ele disse, embora que ele me diga, você vai ficar aí, mas você fica como empregado. Você não tem direito à sandália, você não tem direito à roupa, você não tem direito à mordomia, você vai ficar aí junto com os empregados até a sua morte. É mais ou menos isso que ele pensa, diz o texto. Ou seja, Jesus está contando a história, fazendo com que as pessoas entendessem naquela história que aquele filho refletiu e resolveu voltar, assumindo todos os ônus. Lembra que até aqui ele está falando das 3 parábolas dos perdidos para fazer o quê? Para responder à murmuração dos fariseus. Ainda não terminou, nós vamos prosseguir. Segundo subtópico, o pai. O escritor já mostrou a atitude do filho de voltar e agora qual vai ser a reação do pai. No verso 20, nós encontramos a reação desse pai no capítulo 15. O pai era a figura central da família judaica a ponto de receber o máximo respeito. Ou seja, aquele filho jamais deveria o ter tratado desrespeitosamente como o fez, pedindo a sua herança, ignorando a existência do seu pai. Por isso, a história é chocante para os judeus, já que o pai, embora pudesse punir severamente o filho insolente, ele decide dar a ele a herança que lhe cabia. Lá no verso 12, entregou, leva meu filho, vai, leva contigo tua herança, é teu direito, vai. E aí os judeus não conseguem aceitar, como é que vai contar uma história dessa? Que história doida é essa que o mestre está falando? Na verdade, essa parábola mostra para os líderes religiosos o livre-arbítrio do homem, tentando para o bem ou para o mal. O que Jesus quer mostrar é que as pessoas têm esse livre-arbítrio de caminhar, de fazer as coisas, ou fazer bem ou fazer o mal. Era o que Jesus queria mostrar para eles. Na época, o filho mais moço tinha o direito de fazer o que quisesse com a sua herança, mas não tinha nenhum direito legal de pedir enquanto o pai estivesse vivo. Não tinha. É isso aqui que já começa a inculcar esses líderes. Como é que história é essa? Mas o que Jesus quer mostrar aqui nesse texto é sobre a sua graça. Então vamos lá. A graça do pai fazer o que o filho está pedindo. O filho, na verdade, o que ele tinha de direito era de um favor. E o pai resolve dizer assim, eu vou fazer esse favor, de graça eu vou fazer para você. Ele não tinha direito de exigir, mas o pai faz com graça. O que nós aprendemos no texto? É que a bondade, o amor do pai pelo filho ganha maior relevância quando o filho que saiu resolve voltar e o pai sai correndo ao seu encontro, que está no verso de número 20. Coisa incomum para a época. O pai evidencia o que Jesus fez por nós. O que ele está mostrando aqui, querendo mostrar para esses líderes, é isso, o que Jesus fez. Mesmo tomando as pessoas se perdendo dessas diversas maneiras de se perder. Algum porque alguém deixou se perder, outros porque tomou caminho ignorado, outro porque decidiu se perder mesmo. O texto diz que o pai abraça, beija, e no discurso do filho maltrapilho, ele interrompe aquele filho com aquele discurso, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai então coloca a melhor roupa como símbolo de distinção. O que Jesus quer mostrar para eles? Olha, independentemente da forma como essa pessoa se perdeu, o meu objetivo é trazê-los de volta ao Pai. Eu vim aqui para isso.
trazê-los de volta ao Pai. No símbolo, quando aquele pai diz assim, coloca-lhe o anel no dedo, ele está dizendo, eu estou trazendo símbolo de autoridade novamente para aquelas pessoas que ficaram longe. Sandália aos seus pés, símbolo de filiação, pois o escravo andava descalço. Jesus está dizendo, olha, tudo que eu estou fazendo, na história que Jesus está contando, é dizendo, esse é o objetivo do Pai. Para todos aqueles que se perderam, independente como tenham se perdido, porque para os líderes religiosos eles não aceitavam. Viveu aquela vida miserável, a escória da sociedade, então não tem direito de nada. Jesus está dizendo, pois eles têm direito sim, comigo, no reino de Deus. Eles têm direito do anel, da melhor roupa, da sandália, da dignidade. Além disso, a história prossegue que o pai manda buscar o animal cevado e mata e faz uma festa. O texto, quando chega nesse ponto desse animal cevado, e aí, mais uma vez, os líderes não conseguem entender, porque agora Jesus está falando também dele próprio, que quer dar a melhor roupa, de quer dar o anel, de quer calçar, e que ele quer fazer a festa. Esse animal cevado aqui aponta para ele também, Jesus, preparado por Deus desde lá do Gênesis, para resgatar esse homem perdido, esse homem que estava perdido, esse animal cevado, preparado para um momento especial, vai ser morto. Jesus quase dizendo isso para eles, olha, esse animal aqui vai ser morto exatamente para fazer essa festa, restaurar esse pecador de volta para Deus. Terceiro subtópico, o que se considera justo perde a bênção. Capítulo 15, verso 25 ao 32. O texto diz, no verso 25, que o outro irmão ficou incomodado com a alegria que encontrou em casa devido ao retorno do filho que estava perdido. O que é isso? É uma festa. Teu pai mandou matar o animal cevado aí, está fazendo uma festa porque esse filho voltou. Ele decidiu não entrar para a alegria ou para alegrar-se com as pessoas. Então, o que o pai faz? Vou lá ao encontro. Meu filho, esse teu irmão estava perdido, foi achado. Não, ele acabou com tudo que o senhor tinha. Foi ele que tomou a iniciativa foi dele. E eu vivo aqui contigo. Irmãos, de quem que Jesus está se referindo? Dos próprios líderes religiosos da época, que se achavam o dono do pedaço, e Jesus querendo restaurar aquele que se perdeu. Não, que se perdeu que se perca mesmo. Jamais ele terá direito entre nós. Somos nós que somos o detentor disso aqui. Eles queriam manipular essa situação. Agora o texto diz que essa atitude do filho que ficou é emblematicamente similar a desses fariseus. Ele trata o pai com ingratidão e desrespeito. Argumenta com o pai que o filho pecador se arrependeu. Por quê? O cara se arrependeu, mas ele está argumentando ainda o porquê. Por que tu recebe de volta? Olhando somente para os seus erros e o seu passado. Não olha para aquele momento que aquela pessoa está precisando de ajuda, que o pecador está precisando da misericórdia, no verso 30. Sem perceber a verdade maior de que o filho que estava morto agora reviveu. O pai está lhe falando isso. Ele não se alegrou com o que trazia alegria ao coração do pai. Não. Você pode estar alegre, mas eu não estou satisfeito. Ele está falando de quem mesmo, irmãos? Dos líderes. Lembra lá no primeiro tópico ainda, no primeiro subtópico, comentando que Jesus vai falar essas parábolas tentando corrigir a murmuração dos fariseus. E vai terminar e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a parábola termina com o pai convidando o filho mais velho a participar da festa da salvação, mas não sabemos o que esse filho fez. A parábola termina. E é lógico que eles não aceitaram, os líderes religiosos da época não aceitaram que Jesus estava trazendo o perdão ao pecador. Irmãos, e o comentarista termina esse tópico fazendo duas perguntas. Primeiro ele pergunta aí, nós, envolvendo eu e você, festejamos
por Deus alcançar pessoas com características distintas da nossa. Ou seja, aquele filho mais velho, não, eu nunca errei, eu estou aqui contigo o tempo todo. E esse teu filho aí, ou seja, ele está dizendo, ó, que fique para lá. Quantas vezes, meus irmãos, quem sabe na nossa igreja, existem pessoas assim? Porque a característica dos perdidos são 3 aqui que Jesus conta. Quais são elas? Aquele que se distraiu, saiu do rebanho e foi embora distraído. O outro, aquele que alguém deixou se perder. E terceiro, aquele que se perdeu porque quis se perder. Né? Então, dentro dessas características, alguém está voltando, mas alguém que está recebendo dizendo assim, não, por mim ele pode ficar para lá mesmo. Uma reflexão muito, posso dizer assim, muito forte para todos nós nos nossos dias. Terceiro tópico, o rico e Lázaro. Capítulo 16 de Lucas. Primeiro subtópico, instruções aos discípulos, do verso 1 ao 16. Aqui Jesus, nós vamos estudar um pouco mais adiante, Jesus está falando para os seus discípulos o que vai acontecer com ele, já na próxima lição. É que ele vai ser preso, que ele vai ser morto, que ele vai ressuscitar e que ele vai voltar aos céus. E que os discípulos precisam continuar fazendo o trabalho que ele está fazendo até aqui. E ele conta a história de um homem, é interessante que nós vamos observar à luz do texto, que ele está aqui mostrando para os discípulos como as pessoas mundanas faziam e como os discípulos precisam fazer. Ele conta a história de um homem, possivelmente mundano, um homem de muitas propriedades, e contrata um administrador para tomar conta, um gerente para gerenciar os seus negócios. E esse gerente, tudo indica, à luz do comentário, que ele possivelmente aumentava o preço dos produtos para ganhar algo para si. Talvez nos nossos dias chamado de um caixa 2, um desvio de conduta nesse homem, mas ao mesmo tempo um pensamento de quando ele sair desse trabalho eu me saio bem na foto. Com aquilo que não era seu, claro. O seu era o seu salário. Se ele fosse justo, ele chamaria o seu senhor e tentava renegociar um salário melhor. Mas não, ele mantém o salário lá, mas eu faço aqui o meu desvio. Essas informações chegam ao seu senhor, essas reclamações, o seu senhor lhe chama, está no texto que você já leu ou você vai ler, e ele encontra um meio de tentar minimizar essa situação para que ele saia bem na foto, mesmo fazendo as coisas erradas. Ele consegue driblar o seu senhor e ele consegue fazer aliança com as pessoas que outrora ele explorou, que outrora ele fez dessas pessoas objetos de, vamos dizer assim, de seus lucros, mas ele consegue fazer um malabarismo e sair bem na foto com essas pessoas, julgando ele que já tem idade e que não tem mais força para lavrar a terra, também para mendigar é vergonhoso a posição que ele tinha. Ou seja, ele imagina tudo isso. E o texto vai dizer que Jesus elogiou a atitude daquele mau administrador. Como assim, pastor? Por que Jesus elogia? Jesus está elogiando, não, os meios que ele usou para aquele fim. Jesus está elogiando de que ele aproveitou as oportunidades erradas para se dar bem na foto, dizendo que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Dizendo para os discípulos, esse cara fez tudo aí para se dar bem na foto, fazendo tudo errado. Vocês têm muito mais chance de fazer, porque vocês sabem fazer o certo. Vocês vão fazer a coisa certa e há possibilidade, há uma chance muito grande de se darem muito melhor do que esse administrador. O que Jesus está mostrando? Novamente, para que os líderes religiosos pudessem entender de que eles se aproveitavam também dessas oportunidades. Jesus mostra para os discípulos, com vocês não vai ser assim. Vocês vão fazer a coisa certa, como eu tenho ensinado. Se aqueles que fazem o mal se dão bem, imagina vocês fazendo o bem. Pensem nisso, irmãos, enquanto mais. E aí, como tem a ver com o dinheiro que Jesus está contando, os fariseus, mais uma vez, esses avarentos, eles se aproximam de Jesus
para ouvir o que Jesus está dizendo, porque chamou atenção. Falar de dinheiro para eles desperta curiosidade. Ah, ele está falando de dinheiro, vamos para perto. Hoje, infelizmente, na igreja existe essas situações que se alguém falar que vai ter uma campanha da prosperidade, enche a igreja. Mas se fizer uma campanha para oração, para jejum, para consagração, para que Deus abençoe, para que Deus salve o perdido, o pecador, aí a igreja esvazia. Os fariseus daquela época fizeram a mesma coisa. Quando Jesus fala do dinheiro, mesmo ganhando ilicitamente, eles correm para perto para ouvir. E Jesus vai então conta outra parábola, a parábola do rico e Lázaro. Segundo subtópico, Lucas capítulo 16, verso 22, duas mortes. Jesus conta uma história interessante sobre duas vidas, duas mortes e dois destinos. A primeira morte, ele fala de um homem rico. E quando ele fala de um homem rico, novamente os líderes, os fariseus chegam para perto para ouvir o que ele vai falar do rico. Ele diz que o rico vestia-se de púrpura e de linho fino e se regalava esplendidamente. Ou seja, ele tinha do bom e do melhor. Morreu. Mas também um outro homem chamado Lázaro, não o Lázaro amigo de Jesus, mas um outro Lázaro registrado na Bíblia, aquele que vivia mendigando, coberto de chagas, e ele também morreu. O texto ainda diz que, embora ambos vivessem contextos completamente diferentes, mesmo acontecimento encontra os dois. Qual é o acontecimento? A morte chega para os dois. Jesus então conta para eles essa história desses dois homens, o rico e o pobre Lázaro. Terceiro e último subponto do nosso comentário, dois destinos. Lucas capítulo 16, verso 23. Após a morte, os destinos são completamente diferentes. O destino do homem rico foi o inferno. Já o destino do homem pobre, do Lázaro, não é o Lázaro que andou com Jesus, é um outro Lázaro que a Bíblia se refere. Este é levado ao seio de Abraão. E à luz do texto, meus irmãos, existem várias aplicações desta passagem, que são elas. Primeiro, ele fala acerca da eternidade. O texto vai dizer para todos nós, deixa muito claro, que é inexorável, ou seja, não pode ser amenizado. Essa eternidade não tem jeito. E existe um grande abismo entre os dois destinos. Quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, um abismo muito grande, que não se pode atravessar de um lado para o outro, nem se comunicar com aqueles que ainda estão em vida. Ou seja, o destino é definitivo após a morte. Não existe outro meio para sair de lá. Ainda mais, o texto deixa muito claro que a vida não se acaba na sepultura. A narrativa mostra que na eternidade as situações dos dois personagens sofrem uma grande inversão. Aqui viveu regaladamente, sem esperar ou sem confiar em Deus, na eternidade longe de Deus. O outro que viveu, coitado, passando as maiores necessidades, mas acreditava que existia um Deus, está agora eternamente ao lado de Deus. O escritor também fala acerca das pessoas, o texto também fala acerca disso, de que aquele homem rico, ele nunca precisou pedir ajuda de ninguém. E possivelmente também nunca tenha ajudado alguém. Agora ele precisou pedir ajuda quando ele se vê na eternidade, que começa a lembrar e vendo as suas situações, ele agora pede pelo menos que o Lázaro, aquele mendigo, vá lá com ele e coloque um pouco de água para refrescar a sua língua, porque ele está em tormenta. Na verdade, ele não tinha mais o que fazer. Essa situação do rico, avarento, ainda se achava na posição de que o mendigo pode vir aqui comigo. Mas o pai Abraão disse, ele não pode. Há entre nós um grande abismo. Quem está aqui não pode ir para o lado de lá, e quem está do lado de lá não pode vir para o lado de cá. Agora escute, irmãos, o texto também fala acerca das riquezas e também dos fariseus.
Se nós atentarmos cuidadosamente, Jesus está combatendo exatamente esse tipo de pessoas ainda hoje nos nossos dias. Que o seu Deus é a sua riqueza, a avarência, a impetulância até. Escuta, para eles a riqueza era um sinal de bênção, de aprovação de Deus. A pobreza um sinal de maldição. Ah, é pobre, maldito. É rico, abençoado. E aí, não importa os meios com que a pessoa usasse para enriquecer. Importante que ele tivesse rico. Na ótica deles, aqui tem a bênção, tem a garantia de Deus. De acordo com essa mentalidade, era inconcebível para eles Jesus contar a história de que o rico foi para o inferno. Não, não pode. O que esse cara está dizendo? O que esse Jesus está dizendo? Não, tem alguma coisa errada nessa história dele. Eles não acreditavam que uma pessoa rica tivesse um destino diferente a não ser o céu. Para este homem, porque assim acreditavam que seria com eles também, esses líderes fariseus. Então Jesus vai terminando o comentário, o texto, falando, continuando, dando recado para eles. O escritor ainda diz, irmãos, que riqueza não é passaporte para o céu, assim como a pobreza também não garante vida eterna. Quem garante vida eterna e passaporte para o céu é a graça imerecida que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário para mim e para você. Não é a riqueza. Ah, mas eu tenho que ser pobre mesmo, bem paupérrimo para chegar no céu. Também não garante vida eterna, viver uma vida de pobreza, se não tenho a minha vida garantida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Crer, confessar de que Ele é meu Senhor. E aí, independentemente, eu posso ser um homem que não tenha posses, ou um homem de alta posição, ou de, quem sabe, de alto prestígio, ou de alta riqueza. Se eu tiver a garantia de que a minha salvação depende única e exclusivamente do sacrifício da cruz, glória a Deus, salvo em Cristo Jesus. E aí nós terminamos o comentário dizendo que os fariseus não percebiam que eles próprios também estavam perdidos nos seus legalismos e apego material. Se Jesus não conseguia convencê-los, nem mesmo Abraão, nem mesmo Moisés, a lei e os profetas poderiam convencê-los. Que Deus nos abençoe. Na aplicação pessoal do comentário, o escritor diz assim: sejamos gratos a Deus pela salvação que nos trouxe e esforcemo-nos para manifestar as obras da fé em Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Espero poder ter contribuído com todos vocês mais uma vez. Para você, querido colega, companheiro, para você, querido professor da EBD, superintendente da EBD, nosso abraço, nosso carinho a todos vocês. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo comentário. Portanto, até lá, se Deus quiser, avançando pela fé.